Olá, queridos alunos, olá, internautas. Eu me chamo Daniel Gomes, eu trabalho com História aqui no Poliedro e eu queria comentar um pouco com vocês sobre esse primeiro dia do Enem, sobre a parte de História da prova de Humanidades do Enem. Muito bem, já pelos últimos anos em que o Enem mudou o seu formato, já dá para a gente perceber um pouco da forma como o Enem trabalha a História, do recorte da história que o Enem gosta de trabalhar, das formas de abordagem que o Enem faz. Então a gente percebe muitas conexões que o Enem faz do passado com o presente. Então o vestibulando sempre tem que se atentar para esse ponto. Questões clássicas como a cidadania, a participação política, as leis, as constituições, os movimentos sociais, o papel do movimento indígena, o papel da mulher na história, o papel da questão étnico-racial ao longo da história do Brasil, da história da humanidade. São esses os temas mais o recorte da história que o Enem gosta mais de abordar. Então vamos ver um pouco os temas que caíram nessa prova de hoje para a gente entender um pouco, para você pensar um pouco melhor essa prova do Enem. Então, por exemplo, tivemos uma questão sobre a Grécia. E o que o Enem espera de você sobre a Grécia? Que você pense a questão da cidadania. No caso, era preciso que você conhecesse um conceito caro às ciências políticas, que é o conceito de isonomia. Havia uma questão sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembrando que no ano do Enem que nós estamos comentando, que é o Enem prestado em 2014, a guerra faz 100 anos. Então, para o aluno pensar as disputas territoriais, as disputas que levam as nações a entrarem em guerra. A questão da industrialização do caso do Brasil. Como o Brasil, em que momento e por que o Brasil mudou, que o Estado brasileiro mudou a sua orientação de uma orientação agrícola para uma orientação, em parte, pelo menos, industrialista. Lembrando que também em 2014 faz 50 anos do golpe militar. Então apareceram várias questões sobre o tema. Então uma, por exemplo, que eu coloco aqui, ditadura e fontes, tinham duas fontes do historiador, que o historiador trabalharia, duas fontes para o estudo de um historiador, mostrando visões diferentes sobre a ditadura, no caso uma mais positiva, outra mais negativa, e pedindo para que você interpretasse o porquê destas diferentes visões. Então essa aqui pedindo análise de fontes documentais, e essa aqui sobre a Comissão Nacional da Verdade, a relação entre o passado e o presente. A interpretação, a questão que apareceu sobre a Idade Média, para você entender o papel da arte e o papel da cultura medieval, no caso, do papel da educação a partir da arte. Então veja como o Enem trabalha a história, né? A interpretação de fontes, uma espécie de ensaio do trabalho do historiador, o papel histórico da arte, a relação com o presente, a política. Apareceu também nesse Enem uma questão sobre os jesuítas. No caso, pedia para você entender a relação dos jesuítas com os povos indígenas. No caso da educação e tudo mais. Veja só, então, povos indígenas, revolta do Vintém, que foi uma revolta que aconteceu no século XIX no Brasil, um tema talvez pouco conhecido pelos alunos, mas que a gente faz um paralelo muito forte com os movimentos sociais acontecidos em 2013, no ano passado, cujo estopim foram os 20 centavos do ônibus. E uma revolta ligada aos bondes no século XIX, cujo estopim foi o Vintém. Então, quer dizer, esses paralelos com o presente e com o passado são muito importantes para a gente que vai prestar o Enem. Então, questões de historiador mesmo, questões para pensar o que é o patrimônio histórico, questões para pensar a relação entre memória e história. Então, uma questão sobre a Praça da Concórdia, em que se perguntava para o aluno por quê, uma questão inclusive difícil, e se perguntava para o aluno por que há determinados monumentos egípcios na França. Então, perguntando a memória e qual é a relação entre a memória e a história, o que é um patrimônio histórico, o aluno, antigamente em outros vestibulares, isso não é cobrado, isso dificilmente é cobrado. Isso já é mais a cara do Enem, esse tipo de pergunta. E patrimônio histórico tem caído todos os anos no Enem. Então, por exemplo, uma questão sobre o Estado Novo e a Frente Negra Brasileira, a FNB, nunca eu tinha visto uma questão desse tipo, mas novamente, a questão dos movimentos sociais, as questões étnicas da história do Brasil, da história do mundo também, havia uma questão sobre a descolonização africana. Então perceba que há uma linha geral que o Enem trabalha. Para o aluno que vai se preparar para os próximos anos, tenha muito em mente essas coisas. Outras questões, então novamente a política muito forte, uma questão sobre a Constituição de 1988,
perguntando, inclusive, a resposta correta se referia a alguns direitos que estão na Constituição, mas que não se realizam na prática. Então perceba que o Enem tem também uma visão, exige de você uma visão crítica da sociedade. Perceba os problemas que a gente está passando e aponte, inclusive, soluções. Questões sobre a Guerra do Paraguai, mas evidentemente não era uma questão sobre história militar ou coisa do tipo, não era uma questão sobre fatos. Perguntava sobre a relação entre a Guerra do Paraguai e o fim da escravidão. Novamente, a questão étnica, a questão dos movimentos sociais. Na questão da família real do Brasil, né? Uma questão que perguntava para você o vínculo entre a família real e a independência do Brasil. Então, pensando sempre em história política, havia uma questão sobre o Brasil oligárquico e como que as oligarquias controlaram o Brasil, de que forma, qual era a forma de governo dessas oligarquias no Brasil, o arranjo oligárquico que se estabeleceu aqui até pelo menos o ano de 1930. E bom, e questões também pegando a história das mentalidades. Então pegava um relato de um viajante no contexto das expansões marítimas e pedia para você pensar esse relato, interpretar esse relato. Então perceba que é uma forma diferente de outros vestibulares de trabalhar, que ela se foca muito na interpretação de fontes. Então quem estuda para o Enem precisa interpretar textos, precisa interpretar pinturas, precisa interpretar imagens. O aluno que está se preparando para o Enem não pode deixar para na última hora começar a pensar textos. Não, é uma preparação que tem que seguir. O Enem, eu não vejo uma grande diferença em dificuldade do ano passado para esse ano. Eu acho que é um nível que se mantém e há um estilo de prova, pelo que me parece, né? Claro que as mudanças sempre podem acontecer, em vias de consolidação. Em vias de consolidação. Bom, para os alunos que farão outra prova amanhã, desejo uma boa sorte, desejo uma boa prova. Para os alunos que estão vendo esse vídeo para se preparar para os próximos anos, espero que eu tenha contribuído para esse preparo. Os alunos do Poliedro, eu tenho certeza que estão indo muito bem nessa prova. Muito obrigado, um grande abraço, até a próxima.